E aí, milhares de seguidores, aula sobre conceitos básicos, conceitos elementares. Nesse vídeo você vai aprender os elementos fundamentais, um start, o início do que é inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. Isso é uma matéria extremamente importante atualmente, são tecnologias que já estão sendo utilizadas largamente. E inclusive eu vou falar nesse vídeo também algumas aplicações que já estão ocorrendo. Então vamos lá. A inteligência artificial, ela desenvolve sistemas que simulam a capacidade humana de raciocínio. É como se fosse um desenvolvimento de um raciocínio. Só que quando a gente pensa nisso, e aqui é um ponto interessante. Quando a gente pensa em inteligência artificial, simula a capacidade humana, o que a gente imagina? A gente imagina logo uma capacidade totalmente desenvolvida de um ser humano. Mas a gente precisa considerar que um ser humano, até que ele chegue no seu estágio máximo de cognição, de entendimento, de inteligência, ele passa por vários estágios. Da mesma forma, uma inteligência artificial também passa. Então, não será novidade se você tomar conhecimento de uma inteligência artificial, sobre um determinado chatbot, por exemplo, que é uma inteligência artificial, e que quando você conversa com ele, ele ainda traz perguntas, ele não entende muita coisa, ele traz algumas respostas que são muito elementares, muito rudimentares. Por quê? Porque aquela inteligência artificial está sendo treinada. Então, quando você ouvir falar em inteligência artificial, não pense que você vai o tempo todo se deparar com inteligências artificiais super desenvolvidas, maravilhosas, que vão resolver todos os nossos problemas. Então, quais são as principais aplicações da inteligência artificial? Visão computacional. O que a gente ouve falar muito. Reconhecimento facial e reconhecimento de padrão. O reconhecimento de padrão é quando você coloca, por exemplo, o seu celular com algum aplicativo e essa aplicação, que é um software, tem uma inteligência artificial, um programa de inteligência artificial, que quando você passa o seu celular, a câmera do seu celular vai capturando as imagens e ele reconhece que aquilo ali trata-se de um microfone, aquilo trata-se de um animal, de um cachorro, trata-se de um ser humano. Uma coisa é ele reconhecer que é um ser humano, outra coisa é o programa reconhecer que aquele ser humano trata-se do Pepeto Carneiro, que aliás eu não acho que não me apresentei, sou o professor Pepeto Carneiro. Então quando a gente fala, e não esqueça de se dar aquele like, de se inscrever e aperte o sininho. Então, uma coisa é o reconhecimento de padrão, que é quando eu detecto que aquilo é um ser humano, é um cachorro, é um gatinho, é um microfone. E outra coisa é quando eu reconheço que aquele rosto trata-se do rosto do professor Pepeto, ou do seu rosto, do meu querido seguidor, telespectador que está por aí, mas que vai virar inscrito, né, pelo menos. Então, essa é a visão computacional. E é importante para quê? Você imagina que você tem uma empresa e você quer saber quantas pessoas entram e saem na sua empresa diariamente, para você fazer uma contagem de fluxo de pessoas. E uma coisa importante que no marketing digital é simples, que é a taxa de conversão, porque você rapidinho você calcula quantas pessoas entraram no seu site, quantas pessoas assistiram o seu vídeo e dessas pessoas quantas compraram, quantas clicaram em um determinado link que você colocou. Isso é fácil no digital, mas no físico, que você tem uma loja física, muitas vezes você não tem sensores espalhados pela loja, você coloca uma câmera com uma certa qualidade e aí a câmera tem um programinha lá de reconhecimento de padrão, porque o programa, nesse caso, não precisa reconhecer quem é a pessoa, ele só precisa reconhecer que trata-se de uma pessoa. Daí ele conta quantas pessoas passaram, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, e aí sim ele consegue fazer essa contagem. Também com a visão computacional você consegue acompanhar aquele cidadão, aquela pessoa, por algumas características da pessoa, para as cores que aquela pessoa tem, aí está configurada a cor da roupa e tudo mais. E a partir disso você consegue detectar por onde essa pessoa passou, fazer inclusive um mapa de calor para saber por onde as pessoas mais passaram. Isso a gente está falando de visão computacional. E reconhecimento facial é quando você faz o seu cadastro, e para isso existe um treino. Você faz o seu cadastro, entrei lá numa empresa, a primeira vez que eu entrei você vai ser cadastrado. Ele lhe cadastra. Nesse momento, o programa de inteligência artificial vai fazer a captura de inúmeras imagens suas, em vários formatos, em vários ângulos, para que ele consiga armazenar aquela quantidade de imagens. E quando você se apresentar para aquele programa já sendo cadastrado, esse programa vai conseguir ter certeza ou não de que aquilo trata-se de você.
porque existe um grau de similaridade entre as pessoas e muitas vezes acontece o que a gente chama de falso positivo, que é quando o programa entende que eu, por exemplo, entrei num determinado estabelecimento, botei meu rosto lá e ele pode reconhecer como Tom Cruise. Nossa, é o Tom Cruise. E por quê? Porque existe um certo grau de similaridade entre meu rosto e o do Tom Cruise e por isso ele pode entender que trata-se da mesma pessoa. Mas existem características, e aí vai depender muito da quantidade de imagens armazenadas, da quantidade da capacidade de processamento, para que ele consiga distinguir os elementos mínimos daquela pessoa, para que ele tenha uma certeza ou um grau de similaridade entre as imagens que estão armazenadas e a pessoa que está se apresentando à câmera, um grau de similaridade suficiente para concluir que trata-se da mesma pessoa. Hoje até o programinha da Google, do reconhecimento facial do celular, ainda apresenta algumas falhas. A minha esposa, ela cadastrou a sua face lá, mas a sua filhinha, às vezes, quando coloca o rosto, ele entende como se fosse ela. E isso aí é um problema de reconhecimento, porque dependendo do nível de segurança exigido, nesse caso tudo bem, tranquilo. Mas imagine uma empresa de segurança, uma empresa que tem dinheiro, uma empresa que tem cofres de valores e que precisa que acesse realmente só as pessoas que são pessoas restritas. E aí entra alguém que se parece com ela e o programa aceita. Aí seria um caso mais grave. Carros autônomos programa de inteligência artificial, porque descobrimos que a atividade de dirigir é muito melhor desenvolvida, é muito melhor executada por programas do que por seres humanos, porque os programas não estão alheios a intempéries, a TPM, a estresse, a nervosismo, a situações do dia a dia. Então a máquina vai lá e vai fazer ela vai analisar o ambiente, ela tem um mapa que ela tem acesso, ela tem o mapa não só daquela rua específica que ela está passando, ela tem um mapa de todo o ambiente. Então ela tem como saber, tem vários sensores analisando o que está ao seu entorno, e aí ela consegue tomar as decisões de uma maneira muito mais precisa e muito mais rápida do que um ser humano. Medicina tem um programa de inteligência artificial que ele analisa a doença a partir quando você recebe, você sente algum sintoma, você vai no médico. O que o médico faz? Ele avalia pelos seus sintomas, ele identifica quais são os exames apropriados para que ele chegue em um diagnóstico. Ele pede que você faça os exames, você vai lá, leva os exames, aí o médico analisa de acordo com o resultado dos exames, e aí sim ele tira um diagnóstico daquilo, e a partir do diagnóstico ele vai lhe colocar o melhor tratamento. E isso um programa de inteligência artificial consegue fazer também com maestria, com grande velocidade, tendo acesso a informações muito grandes, analisando um volume muito grande de informações. Então, né, na medicina tem um programa chamado Dr. Watson, da IBM, que o hospital, quando chega um paciente com câncer, um determinado tipo de câncer, para eles se diagnosticarem esse câncer, é claro que eles vão fazer uso dos exames. Solicita os exames, tá? Chegou os exames, eles colocam lá para o sistema vai avaliar aquele exame, vai comparar com a informação que ele tem no banco de dados gigantesco dele, que é um banco de dados mundial, e a partir daí ele vai apresentar as alternativas de tratamento, dizendo inclusive para cada alternativa de tratamento qual é a chance de cura que aquele paciente tem. E aí o médico vai decidir, considerando o nível de invasividade do tratamento, se vai ser muito doloroso para o paciente, mesmo que apresente uma melhor chance de cura. Mas aí o médico, em conjunto com o paciente, só vai tomar a decisão de qual desses tratamentos ele vai adotar. Porém, ele tem acesso a uma informação valiosíssima, que é os vários tipos de tratamento e qual é a eficácia que aquele tratamento vem apresentado no contexto geral. Sistemas de recomendação, isso aí provavelmente você, se estiver aí no YouTube, provavelmente você está assistindo esse meu vídeo no YouTube, já está sendo afetado por um sistema de recomendação, porque quando você entra no YouTube e você se loga, obviamente você precisa se logar, o YouTube reconhece os tipos de vídeo que você mais acessa, o conteúdo que você mais acessa, quais são os seus maiores interesses, e quando você acessa, ele apresenta para você aqueles vídeos que tem alguma relação com o interesse que você manifestou quando você vem, à medida que você vem entrando no YouTube. O sistema de recomendação é muito parecido com o próprio site de relacionamento, porque o site de relacionamento, quando você entra, você apresenta as características da pessoa que você quer, você apresenta as suas características e o sistema faz aí uma análise para ele detectar dentro da rede, dentro da comunidade que está cadastrada, quais são as pessoas que têm melhores chances de um convívio melhor com você, de criar aí uma afinidade com você para ele fazer
para ele conseguir estabelecer esse relacionamento. E aí é muito parecido com o sistema de recomendação. Isso acontece também com o Netflix. À medida que quanto mais você utiliza o Netflix, mais ele tem informações a respeito do seu gosto, mais ele tem condições de ser, mais ele consegue ser preciso quando ele lhe recomenda algum conteúdo. E segmentação de mercado. Todos esses assuntos aqui estão de alguma maneira relacionados, porque segmentação de mercado é quando eu estou dentro da área de sistemas de informação. Dentro da área de sistemas de informação, eu quero oferecer conteúdo para pessoas que gostam especificamente de bancos de dados. Então aqui eu estou fazendo uma segmentação de mercado. Então, o que mais que a gente utiliza? Prevenção de fraude, porque você consegue, a partir do seu histórico, pega os dados, você coleta os dados das pessoas que cometeram algum tipo de fraude, como que essa fraude foi desenrolada, e aí a partir desses dados você consegue detectar dentro da sua rede, aí é um sistema preditivo, você consegue fazer uma predição de possíveis situações que tendem a ter fraude. E aí você leva esse conjunto de situações para uma equipe, essa equipe vai avaliar. Só que a equipe vai avaliar apenas os casos em que já apresentam alguns sinais de que vão apresentar fraude e não o universo como um todo. A inteligência artificial pode ser utilizada para a retenção de clientes. Por quê? Quando você tem imagine um aluno em uma instituição de ensino. A instituição de ensino tem um banco de dados gigantesco que grava informações de vários alunos que abandonaram a sua instituição. Em que momento eles abandonaram? Eles abandonaram no 8º período, no 3º período? Qual é a maior chance que eles têm de abandonar? Em qual período? Qual foi a situação? Qual foi o histórico desse aluno até que ele chegou ao ponto de abandonar? A inteligência artificial faz toda essa análise. A mesma coisa relacionada a cliente, um cliente que tem uma determinada assinatura com a sua empresa, e ele vai avaliar qual é o percentual, a probabilidade de evasão desse cliente. Esse cliente tende a sair, a deixar de consumir o seu produto ou o seu serviço. Esse aluno tende a se evadir da faculdade, considerando o histórico de outros alunos que apresentaram um comportamento semelhante e também evadiram. Então ele faz muito com base nisso. Concessão de crédito. Ele vai analisar o seu histórico e vai comparar o seu histórico, o histórico das pessoas que estão aplicando para conseguir um determinado crédito, com o de inúmeras outras pessoas que também aplicaram e consumiram aquele crédito. Ele vai avaliar qual foi o comportamento das pessoas que têm o mesmo padrão que essa pessoa tem. Se o comportamento deles, depois que conseguiram a concessão de crédito, foi um comportamento adequado, eles pagaram bonitinho em dias, fizeram tudo certinho, então a concessão provavelmente vai ser concedida. A concessão vai acontecer, né? Se não, se o comportamento for um comportamento indesejado, inadimplente, provavelmente esse crédito será negado. Aplicações no mercado financeiro, todas obedecem ali ao mesmo princípio. Aplicações no mercado financeiro é porque você vai detectar qual é a melhor ação que você vai, ação nesse sentido, são as cotas de ação que você vai comprar de determinadas empresas. Essas ações, elas estão dando indícios de que serão ações que vão valorizar ou vão desvalorizar. Previsão de demanda, quanto que o mercado tende a consumir o meu produto, e diagnósticos de doenças que nós já falamos lá no slide passado. Big Data, ela estuda, trata, analisa informações que configuram um grande volume. É um grande volume de informações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês, eu acho que acompanharam uma campanha que aconteceu em uma determinada emissora de TV, em que ela solicitou que as pessoas fizessem um vídeo dizendo de onde você é. Eu sou fulano de tal, professor Pepeto, eu falo do lugar tal, eu tenho tantos anos, blá 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 blá. O que ela fez com isso? Ela colocou em um banco de dados, que eram vídeos, transformou esses vídeos em dados e depois ela fez uma análise desses dados e descobriu, dentro do universo aqui do Brasil, das pessoas que mandaram, dentro do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, numa cidade lá específica, sei lá, na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas numa faixa etária de X a Y estão manifestando incômodo em relação a que estão manifestando que querem um Brasil mais seguro. Ou seja, naquela determinada região, o que está incomodando mais as pessoas é a insegurança pública. De repente você coloca em uma outra cidade, lá no sul, e as pessoas podem reclamar de educação. Em uma outra cidade no Nordeste, as pessoas podem reclamar
de saúde. Ah, aqui nós queremos um Brasil com mais saúde, com hospitais. Então você está dando um indicador. Isso tudo vira informação depois. Só que nós estamos falando de um grande volume de dados. Por isso, Big Data, que é um grande volume de dados. E aí, quando a gente fala em Big Data, nós temos aí os 5 Vs. Primeiro nós tivemos os 3 Vs, os trivis, e agora nós temos aí os 5 Vs, que são volume, que aí diz respeito ao volume de dados gerados. O que acontece? Quanto mais dados, quanto maior for esse volume de dados, maior vai ser a precisão das informações que você vai ter, porque você vai ter um volume maior para você analisar. Variedade, então, quais são as fontes que eu estou levando em consideração para eu conseguir trazer esses dados? Esse exemplo que eu acabei de mencionar. Se chegarem para mim vídeos, lá naquela campanha que eu comentei, chegaram para mim vídeos dessa campanha só de um determinado local ali do Brasil, chegou só do norte, só chegaram vídeos do norte. Eu não tenho como analisar a situação das outras regiões. Eu não tenho como analisar a situação de uma cidade que não fique no norte. Então, para mim é importante que eu tenha essas várias fontes, de onde eu estou trazendo esse volume de informação. Velocidade. Entendam que a gente está tratando de um volume enorme de dados. Então, eu preciso ter um computador com uma capacidade de processar esses dados a uma velocidade necessária, a velocidade aceitável, dependendo da urgência que eu tenho para tratar esses dados. Se eu preciso tomar uma decisão muito valiosa e que ela exige um certo timing, porque aí eu quero saber se uma determinada empresa, a pessoa está colocando essa empresa à venda, eu estou participando de uma concorrência para comprar essa empresa e eu preciso decidir o quanto antes se realmente eu vou comprar essa empresa. Aí, nesse caso, a velocidade, eu preciso ter um tratamento dessa informação muito rápido para que eu consiga tomar a minha decisão. Aí eu tenho que saber se essa informação é verídica. Imagina que nesses vídeos lá um monte de gente mentiu. Para que vai servir essa informação? Para mim tomar uma decisão equivocada, para que eu tire conclusões equivocadas, porque a informação não era verídica. Valor: se as pessoas mandarem os vídeos e não mandarem dentro dos vídeos o conteúdo que nós pedimos, então essa informação não terá valor dentro desse contexto. Se ao invés de colocar o nome, a idade, eles apresentarem outras informações, eu sou um profissional de tal, eu sou de determinada profissão. Poxa, mas eu não estou analisando as profissões. Para esse contexto eu quero analisar a faixa etária da pessoa, quero analisar o sexo, eu quero analisar a região onde ela mora e eu quero analisar o que está incomodando essa pessoa. Nesse caso, se ele passar qualquer informação que esteja fora desses dados necessários, não terá utilidade para essa minha análise. Então, ela não terá valor. Eu posso criar vantagem competitiva porque, gente, uma das razões dos aliados terem vencido a Segunda Guerra Mundial foi exatamente o nível de acesso e de análise que eles tiveram na informação. Inclusive, foi daí que surgiu o computador. Não exatamente daí, mas o computador, da forma como a gente conhece, eletrônico, ele veio nesse movimento aí da Segunda Guerra. Porque antes existiam os computadores mecânicos. E durante a Segunda Guerra, vocês sabem que o Alan Turing criou uma máquina para desencriptar a comunicação alemã. E graças a essa informação foi que os aliados tiveram uma vantagem competitiva, porque eles sabiam o que os inimigos estavam planejando, as ações que eles iriam tomar, eles tinham condições de criar reações com antecedência. Criação, inclusive, rapidinho, sobre isso aqui assistam 2 filmes. O Pearl Harbor, vocês vão ver que como os Estados Unidos foi surpreendido, eles não tiveram condições de reagir ao ataque de Pearl Harbor. E do outro lado teve o ataque ao atol de Midway, que também tem um filme chamado Midway, e que os Estados Unidos, em condições de inferioridade no que diz respeito ao aparato bélico, os navios, os porta-aviões dos Estados Unidos estavam em condições de desvantagem e eles ganharam porque eles tiveram acesso à informação privilegiada. Então foi exatamente isso que deu essa vantagem. Isso serve também para as empresas. As empresas, se eu tenho acesso a uma informação de como o meu concorrente está se movimentando, ou eu tenho acesso a uma informação sobre o mercado que o meu concorrente não tem, o cliente está manifestando interesse sobre determinado produto. Eu tenho essa informação, eu vou tomar uma ação no sentido de atender essa necessidade antes do meu concorrente.
Criação de um produto ou serviço, da mesma forma, se eu estou estudando o mercado e eu tenho acesso a uma informação de um interesse do meu cliente que ainda não está concreto, consistente, mas ele já vem ali dando sinais, já está manifestado, de alguma forma ele foi manifestado, eu consigo criar produtos ou serviços que sejam mais assertivos, que eu consigo ter mais certeza de que eu vou ter um mercado que vai aceitar, que vai consumir aquele produto ou serviço. E aí com isso, claro, eu vou acabar maximizando a minha receita e vou minimizar os meus custos. Quando eu falo em minimizar custo, eu vou fazer uma análise da minha empresa, aí eu estou falando de dados históricos da minha empresa, para eu saber onde é que tem ali as maiores fontes de custo, e aí eu posso aplicar ações específicas dentro desses pontos para eu reduzir esse custo. Ou a própria inteligência artificial pode me propiciar ações ou aconselhamentos de como minimizar esses custos, e aí através disso eu consigo melhorar a eficiência da minha empresa. E com isso eu também vou melhorar a satisfação do meu cliente. Como que eu consigo melhorar a satisfação do meu cliente? Porque com a inteligência artificial agindo em cima do grande volume de dados, não esqueçam, gente, quando a gente fala em tudo isso aqui, a gente está falando do Big Data, que é um volume de dados, mas também associado a uma inteligência artificial, que é quem vai fazer a leitura desses dados. E aí eu vou melhorar a satisfação dos meus clientes, porque eu vou entender melhor do gosto do meu cliente. Eu vou saber exatamente o que ele quer, eu vou saber quais são os seus principais incômodos, e aí eu consigo tomar ações que vão me levar mais ao encontro do gosto do meu cliente. E aí eu tenho a análise descritiva, que é uma análise que ele apenas informa o que aconteceu. Eu tenho uma análise diagnóstica, que vou dar o exemplo da doença. Então eu tenho uma análise descritiva. Olha, é isso aqui. Imagina que você foi lá no Google Maps ou na inteligência artificial da Apple, que é a Siri. Você chegou na Siri e diz assim, ó: Ei Siri, como eu posso chegar no bairro X? Aí a Siri vem e mostra para você o seguinte, ela explora e mostra para você aqui as opções. Quando ela mostra para você as opções, ela está sendo apenas descritiva. Tá aqui, ó. As opções que vocês têm essa aí. Agora resolva para você qual é a melhor. Diagnóstica. Diagnóstica é quando ela já traz para a gente uma certa conclusão. Olha, baseado nisso aqui que nós exploramos, que eu acabei de analisar, o resultado vai ser esse. Então, na diagnóstica, ela já pode me indicar qual é o caminho mais curto. Ele vai me dizer, no Google Maps, ele vai lhe mostrar que, ó, por esse caminho você vai chegar em tanto tempo, por esse caminho você vai chegar em tanto tempo. Na predição, ele vai fazer, inclusive a gente fala muito isso na manutenção de máquinas. Mas só fechando aqui a diagnóstica, então ele vai lhe dizer, o melhor caminho é esse aqui. Então ele já traz um diagnóstico, lhe informando qual é, trazendo uma certa conclusão a respeito daqueles dados que ele fez a descrição. A preditiva, ele vai lhe dizer o seguinte: considerando esse cenário aqui, considerando tudo que aconteceu até aqui, a tendência é que determinada coisa aconteça. A tendência é que o aluno saia da instituição. Existe uma possibilidade de 90% de um determinado cliente deixar de comprar de você. Isso ele está fazendo uma análise de predição, ele está sendo preditivo, que é quando a gente usa em equipamentos, tem a análise, tem a manutenção preventiva e tem a manutenção preditiva. A manutenção preventiva é quando você tem os períodos específicos para você fazer determinadas manutenções ou trocar determinadas peças. Mas imagine que você tem uma máquina que você troca a peça dela por uma questão de prevenção. Mas muitas vezes as indústrias trocam a peça sem exatamente ter a necessidade, porque a peça ainda não teve um desgaste significativo para que ela seja trocada. Aí vem a manutenção preditiva, que isso aí pode ser feito através de inteligência artificial, que diz o seguinte: considerando o nível de desgaste desse parafuso até o momento, dessa determinada peça, até o momento, ela precisará ser trocada daqui a tantos meses. Isso é uma predição. E a prescritiva são os sistemas de recomendação. Aqui a gente mistura muito, gente, não esqueçam que está o tempo todo associado, estão associados os assuntos de inteligência artificial e Big Data, porque para eu ter uma prescrição, para eu recomendar o caso lá do Dr. Watson, olha, a prescrição para esse caso aqui, para esse diagnóstico, para esse tipo de doença, é que você use esse tratamento aqui. Esse tratamento aqui é a alternativa de solução dessa doença.
A predição, ele vai dizer o seguinte: se você utilizar esse tipo de tratamento que está sendo prescrito, a tendência de cura vai ser X. Então, isso aqui são evoluções dos cenários de Big Data, mas que precisam também de inteligência artificial. De onde eu tiro quais são os tipos de dados que eu utilizo para fazer uma análise envolvendo Big Data. Dados estruturados, aquele dados em que você entra num formulário, digita tudo bonitinho, o nome já tem um lugarzinho para você botar o nome, o endereço tem um lugarzinho para você colocar o endereço. Então esse dado ele já cai todo organizadinho no ponto de serem tratados. Os semi-estruturados são dados que você pegou os dados não estruturados, varreu a rede aí atrás de dados de qualquer forma, você faz um certo tratamento para tornar esses dados, dar uma certa organizada nesses dados. Quando as pessoas mandaram lá os vídeos, chegaram todos em forma de vídeo. Depois eles tiveram que transformar esse vídeo em texto, para daquele texto eles tirarem os dados específicos do vídeo que eles queriam, então eles foram dando uma semi-estruturada nos dados, para que eles conseguissem fazer as análises. E os dados não estruturados são os dados que estão espalhados aí na rede. Quando você entra em um site de pesquisa, em um programa de pesquisa, você encontra informação de todas as naturezas. Você encontra vídeo, encontra música, encontra texto. Aqueles dados não estão organizados. Onde é que está o nome das pessoas? Eu quero saber a quantidade de pessoas que têm uma determinada doença dentro desse universo aqui. Aí eu tenho vídeo, eu tenho texto, esse texto. Onde é que eu vou encontrar exatamente o nome da pessoa? Onde que eu vou encontrar exatamente qual é o tipo de enfermidade que essa pessoa tem? Esse dado, por que existe essa dificuldade? Porque o dado não está estruturado. Então, primeiro eu vou ter que varrer essa rede para reunir as informações, depois eu faço um tratamento para dar uma certa organizada nos dados, e aí eu faço com que esses dados se estruturem para que eu consiga fazer as minhas análises. E o último assunto de hoje, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar aí o sininho. Internet das coisas. Você já deve ter ouvido falar aí de jaqueta que faz a análise do seu corpo. Vocês já devem ter ouvido falar de câmeras que estão interligadas aí ao redor do mundo. Então, internet de geladeira, que já tem geladeira hoje, que ela já vem de fábrica com um programinha, com um dispositivo que fica lendo o que tem dentro da geladeira, identifica quais são os produtos que existem dentro dela e já manda um sinal. Para mandar esse sinal, aí precisa de quê? Internet. Ela manda, por isso que é a internet das coisas, as pessoas estão de alguma maneira conectadas. Então ela manda um sinal para o supermercado que possui um convênio com esse cliente, e aí o supermercado fica fazendo um abastecimento periódico da geladeira, enviando os produtos para a casa do cliente. Isso é um caso de internet das coisas. A medicina utiliza, existe existe um aparelho que fica medindo aqui a sua pressão, as batidas do coração, que faz aquele eletrocardiograma. Tem um aparelhozinho que eu usei uma vez, que bota aquele monte de ventosa aqui, e você fica com aquele aparelho monitorando o seu organismo. Só que o que eu utilizei, como ele não era conectado, eu passei 24 horas com o aparelho, no outro dia eu peguei o aparelho, levei para o médico colocou o resultado disso lá no computador dele para depois fazer a leitura. Se fosse um dispositivo do tipo IoT, Internet of Things, o médico poderia ficar acompanhando em tempo real. Para o caso específico de um exame, de repente pode não ter tanta utilidade, mas um caso de uma pessoa que tem um problema específico, um problema cardíaco, que exige um certo monitoramento, essa pessoa pode ficar com esse dispositivo o tempo todo, e aí ele subiu uma escada, o médico pode receber de repente um sinal de que o organismo dele está apresentando algum indicador que está saindo da margem segura, e o médico pode dar uma ligada: vem cá, você está fazendo algum esforço, o que você está fazendo aí que aqui a pressão está subindo, que os batimentos cardíacos estão saindo de uma faixa que seria segura para o seu caso. Isso é um caso de internet das coisas. Manufatura inteligente, manufatura é fabricação, então se você coloca lá espalhado pela sua fábrica alguns dispositivos que vão lhe dando indicadores, que vão lhe trazendo informações a respeito de como está o seu processo produtivo. Manutenção preventiva e preditiva, claro que eu preciso de algum dispositivo que me indique como é que está o estado daquelas peças, e aí eu vou utilizar as peças
os dispositivos conectados à internet para que eu consiga colocar isso tudo em um programa e esse programa fique fazendo essa análise. Redes elétricas inteligentes, aquele marcadorzinho lá do seu consumo, ele fica lá conectado, ele fica lá no porte e mandando informação para sua concessionária de energia. Cidades inteligentes, a China é só o que tem, todo mundo monitorado lá o tempo todo. Então, com os dispositivos, as câmeras lá espalhadas, no Brasil estão chegando, já chegaram, eu acredito, as câmeras para fins de segurança pública. Em outras cidades, em outros países, né? E já existem algumas cidades em que as câmeras são utilizadas para melhorar o trânsito. Aqui na nossa cidade, nós tivemos um programa que a gente ia colocar uma câmera lá no sinal de trânsito, e essa câmera iria identificar o sinal estava nos dois sentidos. Qual era o momento em que era melhor manter aquele sinal verde por mais tempo, porque o fluxo era mais intenso naquele horário, e qual era o momento em que o fluxo deveria ser liberado no outro sentido, com mais frequência, porque nesse momento o fluxo era mais intenso nesse outro sentido. E aí a logística, a gente está falando de logística, falando de caminhões, nós estamos falando de transporte de containers, é você colocar esses dispositivos em todos os pontos lá da sua cadeia logística para que você consiga fazer o acompanhamento. Você sabe que quando você compra um produtinho aí no comércio eletrônico, você fica todo ansioso querendo saber como é que está o produto, onde é que está o produto, foi para onde. O que a gente faz? Se a gente tivermos dispositivos de internet das coisas acoplados em cada ponto dessa cadeia logística, nós teremos a informação em tempo mais preciso para a gente saber e acalmar aí a nossa ansiedade. Beleza, gente? Vou encerrando por aqui porque o vídeo está ficando longo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Está aqui, ó, assistentes virtuais. Só esses últimos exemplos para a gente encerrar. Não esqueça de dar aquele like e assinar o canal. Assistentes virtuais, lá a Alexia é um assistente virtual que você lá do seu escritório, lá do seu trabalho, você consegue apagar a luz da sua casa, consegue emitir comandos e fazer com que a sua residência se comporte da maneira como você desejar. Carros conectados, agronegócio, a gente está falando também lá daqueles dispositivos que vão ficar fazendo acompanhamento, são sensores que detectam um determinado melhor horário para fazer a irrigação daquela planta, e casas inteligentes que estão associadas também aos assistentes. Apesar que os assistentes virtuais são aqueles assistentes igual a Siri e o OK Google, só que são dispositivos específicos para isso. Não é o caso de um programa que está lá no seu smartphone que serve para um monte de coisa, mas os assistentes virtuais que você tem na sua residência, é aí ligar para fulano de tal, fazer não sei o que, você pede diretamente para o seu assistente. As casas inteligentes são aquele exemplo que eu citei agora. Você está no seu escritório e você quer, ou você chegou em casa, aí eu quero bater palma, e acende a luz. Eu quero falar um comando de voz e a televisão vai ligar, a lareira vai ligar. Essas são as casas inteligentes. Gente, eu acho que é isso. Fechou. Até o próximo vídeo.